Olá, alunos de ensino médio do primeiro ano, eu sou o professor Jefferson. Vamos hoje ter mais uma aula da disciplina de Sociologia. Então vamos lá, mais uma aula. Só lembrando que esse conteúdo de hoje está no material didático de vocês, que é o Sistema de Ensino FTD, módulo 2, capítulo 4, páginas 10 e 11. Lembrando, está lá na apostila que vocês têm do Sistema de Ensino FTD, no módulo 2, capítulo 4, páginas 10 e 11, ok? Vocês também podem estar acompanhando a aula. Vamos lá. O conteúdo de hoje é sobre nós e os outros, o discurso etnocêntrico. Mas para nós falarmos, desse discurso etnocêntrico, que são nós e os outros, nós vamos primeiro entender qual o conceito dessa palavra etnocentrismo, que é o etnocêntrico. O que seria isso? Visão de mundo própria da pessoa que considera a sua sociedade ou a sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Nós vimos na aula passada que é sobre a questão do... Não sei, na verdade, não sei se foi com vocês que eu falei, ou foi com o segundo ano, mas enfim. O etnocentrismo, exemplificando de uma forma mais concreta, para vocês entenderem, a questão do Hitler e os nazistas, que eles almejavam essa questão etnocêntrica, uma questão da eugenia, na questão do povo ser apenas escolhido daquela maneira. Quem não era referente, não fosse, digamos, seguir aquele rótulo de pessoa, era considerado descartável, que foi o que eles fizeram, com os judeus, homossexuais, deficientes, as prostitutas e entre outras coisas, ok? Então, só para a gente entender o que seria esse etnocentrismo. É a questão da visão de uma pessoa de que realmente sua nação é a correta e os demais não são, ok? E aqui nós temos aqui um exemplo de etnocentrismo, de uma tirinha que eu coloquei, que eu vou ler para vocês. Aqui o primeiro diz: esse é o meu certo e esse é o meu errado. Então pronto, a gente já sabe que esse é o certo dele e esse é o errado. Aí o outro pega e fala: seus conceitos são estranhos. Justamente nesse sentido, de que eu não tenho a sociologia em si, o indivíduo que faz parte de uma sociedade deve dizer: esse é o meu certo e esse é o meu errado. Não, ele deve estar consciente daquilo que os outros também devem fazer parte. Por isso que o outro diz: seus conceitos estão errados, justamente nesse sentido de que nem tudo que é certo para mim é certo para o outro. Então todo mundo tem que ter uma visão diferenciada. E para nós vivermos em sociedade e vivermos realmente nessa sociedade que hoje em dia principalmente eu devo respeitar o outro, eu devo respeitar a origem do outro, a nacionalidade do outro, respeitar a cultura do outro. Então eu não devo agir com etnocentrismo no sentido de que meu mundo é esse e acabou. Não, o mundo não é uma bolha em volta de mim. O mundo é muito mais. É muito mais do que, como, por exemplo, a minha casa está aqui, mas eu tenho uma rua que segue e vai para outros bairros. Então, esse é o mundo que nós devemos viver, ok? Um outro aqui, que se torna também o relativismo, Olha, chegou aqui os europeus, no caso os portugueses, Meu Deus, eles não usam roupas. Aí os próprios habitantes já falam, Olha, eles não usam penas, para ver o que é relativo para um não é relativo para o outro. Então a visão que eu tenho é essa, mas eu devo primeiro dar uma outra olhada, Em que sentido? Por que eles não usam roupa? Ou então aqui os indígenas deveriam também pensar, Por que eles não usam penas? Então isso tudo é relativo. Nem tudo que é certo para um é certo para o outro, errado para um, errado para o outro. É nesse sentido que se tem o etnocentrismo. A questão do nacionalismo que nós vimos, nacionalismo exacerbado, é talvez uma das mais evidentes no discurso etnocêntrico. É aquilo que eu dei exemplo lá no início, lá do Hitler, que a nação dele era a correta, a nação dele era a que poderia ter, digamos, a raça humana perfeita, como ele dizia, Então, o nacionalismo, eu pensar numa nação que somente é certa ou errada, é realmente o discurso mais etnocêntrico que nós temos. Não é porque a minha raça, a minha nação, desculpa, tá? A minha nação é a palavra certa. A nação é a correta, é a superior à outra. Não.
Isso é um discurso etnocêntrico, que os outros não servem para nada. E é o errado, ok? Aquilo que eu falei, o discurso etnocêntrico, ele faz o quê? Ele vai para o relativismo cultural, porque a cultura em si, ela está inserida na sociedade, de várias maneiras, de várias formas. Mas esse meu discurso etnocêntrico é que ele vai fazer o quê? Que eu faço um relativismo de uma cultura, que aquela cultura pode e essa não pode. Ou então que eu posso inserir isso na minha cultura, da minha nação, e isso eu não posso. Então é mais ou menos nesse sentido que o discurso etnocêntrico trata junto com o relativismo cultural. E o que seria esse relativismo cultural? Propõe observar sistemas culturais distintos da cultura do pesquisador, sem colocar em primeiro plano seu olhar e seus valores. Então, eu enquanto professor, ou então vocês enquanto pesquisadores de uma sociedade, vamos pensar assim: eu devo analisar a sociedade como um todo, mas eu não devo me colocar lá em primeiro plano. Não, o meu pensamento é esse. É aquilo que eu acho que eu falava em língua portuguesa para uma outra disciplina de outros alunos, na questão do relato de viagem, do gênero textual. O autor que está relatando uma viagem, vou dar um exemplo para vocês agora do relativo cultural, ele não deve retratar, digamos, a viagem, por exemplo, um turista, digamos, chegou aqui em Manaus. Aí vai tratar, porque a cidade é quente, a cidade é isso, a cidade é aquilo. Só falou as coisas negativas, mas aquilo que ele tem as suas próprias percepções. Não, ele deve relatar, né, lá, não, a cidade é linda, a cidade, apesar de ser quente, mas tem as atrações turísticas que podem tomar um banho de rio. Então, deu um up a mais, né? Mas não, relativo cultural não, devo pensar assim: eu como pesquisador não devo ser influenciado por aquela cultura. Não no sentido de que, não presta, não serve. Não, eu devo pensar assim: aquela cultura é diferente da minha. Então eu devo ter um outro olhar, com outros valores para aquela cultura. É nesse sentido também que a sociologia propõe, juntamente com outras ciências como a antropologia, que nós vamos entender daqui a pouco. O relativismo cultural, ele trata-se de evitar o etnocentrismo, ainda que a sociedade estudada seja ela própria etnocêntrica. Então, relativismo cultural, ele se depara, ele vai em frente, ele vai à frente desse etnocentrismo. Por quê? Porque ele trata a sociedade como uma sociedade igualitária, que ele pode estar observando, mesmo que ele seja fazer parte dessa sociedade. É como aquilo que nós vimos lá na segunda tirinha, né? Os portugueses tiveram um relativismo cultural diferente dos indígenas, tiveram a mesma coisa. Então, os dois têm maneira diferente. Uns usam roupa e outros usam penas. E aí, quem é o certo e quem é o errado? Não se sabe. Apenas que cada um vive a sua cultura, vive o seu relativismo cultural. O etnocentrismo pode ser considerado a contrapartida sociológica de fenômeno psicológico do egocentrismo. A questão do ego também se trata muito aí. E o etnocentrismo vai além do ego, né? Justamente que é isso e acabou-se. A minha nação, o meu local, digamos, a minha família é assim, pronto, os outros não servem, não. É a mesma coisa que se pensa hoje em dia no etnocentrismo, a questão de casar com outras religiões, por exemplo. Um exemplo assim básico, né? Não que aconteça assim. Mas, por exemplo, a cultura cigana é diferente. Aquela cultura cigana é diferente da minha, porque lá as crianças casam-se crianças, tá certo? Eu, com um olhar, né, diferenciado, né, do mundo ocidental, vou olhar, não, isso não pode acontecer, isso é um crime. Mas lá para essa cultura lá, os ciganos lá, eles veem isso como normal. Para nós, longe dessa cultura, é um crime o que acontece. Mas para eles isso é normal. Mas aí qual o olhar que eu devo ter? Eu como pesquisador, vamos imaginar vocês como pesquisadores. Por exemplo, eu passo uma pesquisa, vocês vão pesquisar sobre o povo cigano. O que vocês acham? Aí vocês vão colocar só os pontos negativos, negativo, negativo. Não, não é assim. Eu, como pesquisador, tenho que analisar. Não, se casa-se crianças por isso. Eu dou a justificativa. Eu não vou me envolver assim, pessoalmente com essa cultura, não. Se eu acho errado, é errado. Não, eu vou descrever a cultura tal como ela é. Eu não vou estar me envolvendo, eu não vou estar
utilizando o meu ego sociológico, não, porque todos nós temos nosso ego sociológico. Que sentido? A sociedade em si, ela divide, como eu sempre falei, né? O indivíduo faz parte de uma sociedade, cada indivíduo faz parte de uma sociedade, e cada indivíduo tem o seu ego sociológico, né? Seu pensamento sociológico, mas que ele não deve exagerar no sentido de que o outro é errado e ele é o certo, não. Então todos nós somos juntos, somos iguais perante a sociedade, assim, principalmente nós brasileiros que temos a nossa Constituição Federal Brasileira, que retrata que todos nós somos iguais perante a lei. Então, aí já tem um aval maior para não se ter esse etnocentrismo julgado posteriormente no dia a dia. Olha aí, a própria antropologia, que seria a antropologia, o estudo, né, da sociedade em todos os seus cultura, danças e tudo mais, ela adota sistemas, métodos e categorias que poderíamos considerar etnocêntricos. Uma ciência que estuda também a cultura, a sociedade, juntamente com a sociologia, ela trata sistemas, ela traz sistemas e categorias etnocêntricas, no sentido de que a antropologia ela trata a sua pesquisa como leitura e interpretação, que no caso ela vai definir definição de uma cultura. Então, através da antropologia, vai se definir se uma cultura é certa ou errada? Não. Através da antropologia, vai se definir o quê? O que aquela cultura de determinado povo, de determinada sociedade é. Ele não vai determinar se ela é certa ou errada, mas categoricamente, essa antropologia, essa ciência aqui, antropologia, ela tem seus próprios métodos de pesquisa, que são justamente esse método de categorizar determinada cultura. E isso traz o lado etnocêntrico, além do lado egocêntrico também, sociológico. Para vocês verem que tudo isso é uma linha tênue, né? Se eu falar isso ou aquilo, eu já estou desconsiderando o outro? Não, talvez eu estou tendo a minha visão própria. Mas, perante a sociedade, não, eu tenho que entender o outro, né? Que hoje vocês acham que falam muito hoje em dia, né? Hoje em dia tem muito mimimi. Talvez tenha muito mimimi, mas eu tenho que aprender a respeitar o outro do jeito que ele é, a cultura do outro do jeito que ela é. E isso eu tenho que ir além do meu ego sociológico. É difícil compreender de modo completo a cultura do outro sem estar totalmente vinculado e inserido nela. Se eu não estou inserido, aquilo que eu dei o exemplo lá da cultura cigana, se eu não estou inserido lá na cultura cigana, eu não vou saber o porquê se casam muitas crianças, né, na verdade, casam as pessoas muito jovens. Mas eu tenho o meu olhar aqui ocidental, de fora, aí eu já vejo como um crime. Mas aí, se eu não estou inserido, eu não vou lá pesquisar, eu estou além, eu só estou agindo no meu ego sociológico. Não devo pensar assim. Eu devo pensar além. Por que será que acontece isso? Aí eu vou desmistificar aquilo que eu penso. Aquela mesma coisa que eu falei logo lá no início, né? A questão do por que os portugueses chegaram e foram logo julgando, né? A questão do julgamento. Por que eles não usam roupas? Isso aí para eles é uma coisa extraordinária. Aí os índios falam, por que eles não usam penas? É tão bonito usar pena. Para ver, né? A diferença de cultura e a diferença de pensamento. Só que aí vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Aquilo que eu falei, o ego sociológico. Porque eu tenho meu ego sociológico. Eu olho para o outro, eu já olho de cima a baixo, né? Então estou pré-julgando, estou utilizando o meu ego sociológico que a própria sociedade em si tem, o etnocentrismo. Então, cada tribo, por exemplo, tem os roqueiros lá. Aí eu já olho o roqueiro lá com um mau olhar, assim, dizendo assim, não, eu não gosto de rock. Então, pronto, não. Lá só tem, digamos, droga e sexo e rock and roll. Não é assim que a gente deve pensar. A mesma coisa, por exemplo, pessoal, digamos, do forró, do funk, né? Essas tribos que hoje em dia são chamadas, né? Cada uma tem o quê? O seu discurso etnocêntrico. Isso não presta. Dançar funk é isso não. Não, tem que estar inserido, né? Por que o funk foi realmente se tornado um ritmo periférico? Em que sentido? Então, tem que ter um olhar a mais, né? Um olhar realmente de sociológico, de um olhar também antropológico, no sentido
de como se iniciou e por que se tem até hoje, ok? Mas eu devo sempre estar vinculado ou inserido para me poder entender melhor. Se eu não estou inserido, eu vou logo ter o meu julgamento, o meu pré-julgamento. Entenderam? Lógico que a pessoa que vai lá como sociólogo, como antropológico, ela vai ter uma visão melhor, uma visão diferenciada, porque ela está indo como pesquisador. Olhar com mais compreensão e bom senso que nos parece diferente, distante e exótico. Sempre, 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 porque eu tenho um olhar além, né? Não somente tratar o bom senso, porque às vezes nosso bom senso também nem sempre é legal. Mas eu tenho que ter um olhar assim, de compreensão no outro, de por que o outro age assim, do porquê a cultura do outro é assim, e eu não gosto, não consigo ser assim. Então eu tenho que ter esse olhar, porque o que é diferente e exótico, nós realmente temos lógico, como ser humano, como indivíduo de uma sociedade, eu faço logo um pré-julgamento do que me é diferente e exótico. Por exemplo, né, os Inuits que viviam no norte da Alasca, no Canadá e na Groenlândia, e por muito tempo foram conhecidos como esquimós. Por quê? Esse povo foi dado por esse nome foi dado a esse povo por viajantes que vinham do sul e que, ao se depararem com os hábitos alimentares, os chamaram de comedores de carne crua. Não se sabe, né, o porquê que eles comiam carne crua, mas que eles foram taxados como comedores de carne crua. Mas lá eles têm toda uma vivência, uma cultura diferenciada dos outros, que vinham lá do sul para julgar eles lá, no norte, né? Para ver aí a diferença, né? Vinham lá do sul e iam julgar lá o pessoal do norte do Alasca, né? Então, para a gente ver o olhar que o outro tem, o bom senso que o outro às vezes não tem com essa realidade. Só sendo que se eu estou inserido lá, eu vou saber realmente diferenciar e saber realmente julgar ou pré-julgar o que está acontecendo. E o que seria a arte, a cultura e a sociedade inserida nesse contexto? A cultura não é somente a arte, né? Nós sabemos que a arte ela é legitimada pelos grupos dominantes no sentido de que a arte faz parte da cultura, é um viés da cultura. E a arte é o conjunto de conhecimento e técnicas para se praticar qualquer atividade humana. Nós sabemos que a arte vem da dança, música, teatro, que mais? Pintura, escultura, então tudo isso é arte, é um conjunto de conhecimento realmente. E a cultura é o conjunto de manifestações sociais, né? Comportamentais de um povo ou uma civilização, que aí vem música, aqui no caso as festas, aqui é uma cultura, no caso aqui o Bumba Meu Boi, no caso nosso aqui o boi, né? A toada mesmo, não é o Bumba Meu Boi, mas é só o boi, né? Caprichoso garantido, então isso faz parte da cultura, não que seja a cultura, faz parte da cultura. E a sociedade nós sabemos que é o quê? O conjunto de indivíduos e pessoas que compartilham e interagem entre si, constituindo uma sociedade. Então, a sociedade ela engloba tudo isso, engloba a arte e a cultura no sentido de que os indivíduos é que fazem a arte, fazem a cultura. Então, eles precisam estar interagindo para poder constituir essa sociedade, senão não existiria, né? Para porque historiadores culturais clássicos, historiadores sociais de arte, mesmo historiadores da cultura popular, trabalhavam com a ideia de que a sociedade trabalhavam com a ideia de cultura e sociedade a partir de manifestações culturais. Então já vem esse sentido, né, de que para se ter uma sociedade se precisaria ter essas manifestações culturais, né? Para se ter não só culturais como artísticas também. Mas aqui nessa ideia que ele pensa que a sociedade é apenas manifestações culturais, a cultura, né? A cultura e a sociedade são apenas manifestações culturais, que não é o correto. Por quê? Essas manifestações culturais tinham um forte teor artístico. A arte seria, assim, a representação mais completa de uma cultura. Ponto. Já sabemos que a arte é a representação de uma cultura e, portanto, também de uma sociedade. Em meados do século XX, a história passou a dialogar com a concepção antropológica de cultura. Então, a história já começou, né, de que a concepção de que cultura é a mesma coisa que a arte, né, vai envolvendo, né? Então, o que seria essa coisa, essa arte, essa enculturação artística? A vida cotidiana, hábitos, culinária, a comunicação, sendo a língua falada e a linguagem, que todo se comunica,
e o tipo de vestuário. Tudo isso gira em torno de cultura e arte. A arquitetura, os modelos da educação formal e informal. Educação formal é essa que nós temos na escola, informal é essa que a gente tem em casa, que muitas culturas também, muitos povos, muitas sociedades têm essa educação informal, que é apenas em casa, que todos nós temos também essa educação informal, que é a que vem de casa, e os rituais e os eventos. Então, tudo isso faz parte do quê? Uma expressão artística, uma cultura vivenciada e, principalmente, tudo isso faz parte de uma sociedade, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, sobre arte, cultura. Vamos entender, vamos ter um olhar de bom senso, um olhar diferenciado para a cultura do outro, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.